Jesus, ele disse para os discípulos dele, quando ele subiu aos céus, ele disse para os discípulos assim: mas eu vos deixarei outro, o Consolador. Quando ele estava falando outro, ele estava falando do Espírito Santo, mostrando que quando Jesus ele subiu para estar com Deus no céu, o Espírito Santo ia estar aqui com nós, aqui na terra. E eu falo para você que o Espírito Santo ele é a melhor pessoa para você se relacionar. Nádia, como assim você fala a pessoa? A pessoa do Espírito Santo. Eu falo para você que sim, o Espírito Santo ele é um espírito, sim, mas ele tem personalidade. Ele tem características muito parecidas com a do próprio Jesus. É tanto, se isso não falar que é o mesmo, né? Porque Jesus fala, eu vos enviarei outro. Ou seja, da mesma categoria, com o mesmo poder, com a mesma força. E eu falo com você que sem o Espírito Santo, a gente não é nada. O Espírito Santo, ele te guia de tal forma que você não depende de religião, você não depende de nada. A verdade é que você não fica refém nem dependente de nada, porque você tem acesso direto ao Espírito Santo. Se você falar comigo assim, Nádia, eu não conheço o Espírito Santo. A melhor maneira de você conhecer o Espírito Santo é você conhecendo Jesus. Porque quando você conhece Jesus, e Jesus falou que eu vos enviarei outro, significa que quando você conhece Jesus, você já vai ter um conhecimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só vem morar na gente, ele só vem habitar, ele só cria um relacionamento com aquela pessoa que conhece Jesus. Por que eu falo isso? Porque o Espírito Santo, ele só consegue se relacionar com uma pessoa que já recebeu a graça do sacrifício de Jesus. Por que eu falo isso? Porque uma pessoa, ela precisa receber o perdão de Jesus. Uma pessoa ela precisa receber a santificação de Jesus. Ela precisa receber os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz para então ter acesso. Porque Adão, quando pecou e foi passando o pecado de geração a geração, quando nós pecamos contra Deus, aquele pecado fez uma separação entre nós e Deus. E a maneira que tem da gente se aproximar de Deus é Jesus. Jesus foi o meio, Jesus é o acesso para a gente chegar a Deus. E assim, por meio de Jesus, a gente tem acesso a Deus e o Espírito Santo habitando em nós. Eu vou trazer mais vídeos maiores explicando, só fiz esse menor para poder mostrar para você. Você tem dúvida relacionada a isso? Coloca nos comentários.